Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Náutico foi até Ponta Grossa, no Paraná, e acabou empatando em 1-1. Um primeiro tempo irreconhecível do Náutico, no segundo tempo uma melhora na primeira parte da etapa final e a conquista de mais um empate fora de casa que garante o Náutico neste momento entre as 8 melhores equipes da competição. Porém, com as devidas ressalvas, até porque neste domingo teremos Paysandu em campo, teremos São Bernardo em campo, e essas equipes podem tirar o Náutico da 6ª posição, e jogar o Náutico para um 8º lugar. Está muito equilibrada a Série C, esse empate foi de suma importância pelo campeonato, mas pelo jogo a gente tem muitos pontos a serem abordados aqui dentro do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, se inscreva no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. De um primeiro tempo, que como destacávamos há pouco, irreconhecível do Náutico, muito pelas mexidas feitas pelo técnico Fernando Marchiori. Obviamente que o Náutico contava aí com algumas ausências, mas jogadores que o torcedor esperava ser relacionado para essa partida fora de casa acabaram ficando na capital pernambucana e não sendo opção para esta partida. E ele optou por uma equipe num 4-4-2, sem um atacante de referência, com Diego Ferreira sendo o titular da equipe, dando liberdade a Vitor Ferraz e com um meio de campo pouco combativo, apenas com o Jean Mangabeira sendo esse homem da marcação e explorando os pontas para esse trabalho de recomposição. E isso já refletia a postura que o Náutico tomaria em campo. Uma equipe reativa, uma equipe que tentaria os contra-ataques e que não faria tanta força para buscar ter a posse de bola e envolver a equipe do Operário mesmo jogando fora de casa. E isso foi um prato cheio para a equipe mandante. O Operário, ele no começo da partida teve as principais oportunidades, e o Náutico acabou, dentro desse esquema, na minha visão, cometendo um equívoco na escalação com a não entrada de Joécio. Eu queria até explicações até do próprio técnico Fernando Marchiori, se isso houve na coletiva pós-jogo, o porquê da não utilização de um zagueiro que chega com status de titular na equipe, porque se foi condição física, se foi alguma parte que o jogador está voltando de lesão e não está com muita confiança ainda para ser titular, que não colocasse na lista de relacionados. Até porque cria no torcedor a expectativa de que ele possa entrar ao longo da partida, e ele entrou ao longo da partida na vaga do Diego. Então, de uma certa forma, é um cara que poderia ter atuado como titular. Eu, particularmente, vejo o Náutico jogando fora de casa com 3 defensores, passa um pouco mais de segurança, explora um pouco mais as laterais, que é um jogo claro do Timbu, e até pelos atacantes que ontem estavam com a responsabilidade de dar mais movimentação à equipe. Berguinho, Polvilheiro, jogadores que poderiam, ao Náutico, partir nessa tal velocidade que o Náutico não conseguiu explorar da equipe do Operário. E ontem a defesa não fez, pelo menos na etapa inicial e também em boa parte do segundo tempo, não uma partida tão convincente. Principalmente na pessoa do Richardson, entrou mal na equipe. Não gosto das atuações também de Diego Ferreira como lateral. Um cara que, embora atue mais avançado, mas para mim não contribui tanto para o jogo alvirrubro. E não foi por falta de opções desta vez. E a equipe do Operário abre o placar no setor onde o Náutico estava com mais dificuldades, que era o lado esquerdo da defesa. Poucos toques foram necessários para que Felipe Augusto pudesse chegar com liberdade na cara de Wagner, uma das armas que o Náutico utilizou ao longo da partida, que foi o contragolpe. Ele chega na frente e livre de marcação. O que me chamou a atenção até no lance foi a reduzida da velocidade de Renan Siqueira, que poderia tentar acompanhar ou pelo menos
tentar parar a jogada ali com companheiros de equipe e não houve, né, essa ação por parte do lado esquerdo defensivo do Náutico, e o Felipe Augusto acabou marcando o gol, colocando no cantinho do Wagner e colocando o Operário em vantagem e com méritos, até porque era a equipe que tentava algo no começo da partida. O Náutico só teve sua primeira chance aos 27 do primeiro tempo, um chute do Berguinho que exigiu uma boa defesa do Rafael Santos. Depois tivemos ali uma chance com o Polvilheiro, que pouco assustou o goleiro do Operário. E a bola parada de Souza, já na reta final do primeiro tempo. Foram as chances contadas nos dedos do alvirrubro na etapa primeira de partida. No segundo tempo, o Náutico só empata o jogo porque no intervalo, Fernando Marchiori, para mim, ele toma decisões equivocadas ao tirar Richardson e não colocar Joécio e colocar Jean Mangabeira como zagueiro. Isso já aconteceu em outras ocasiões, mas não era o momento propício para tal. Ele acaba recuando um defensor, expondo mais a equipe do Náutico, e naquele recorte de partida, a gente poderia até citar que o Náutico estava indo por um esquema suicida. Ou dava muito certo, ou o Náutico sairia com a derrota até com uma certa vantagem para a equipe adversária. Mas depois ele recondiciona a sua equipe a ter um pouco mais de jogadores no meio de campo. Ele povoa esse setor, que estava tendo muitas dificuldades desde a primeira etapa. Ele só percebe lá por volta dos 10, 15 minutos, né, quando ele aciona Elton, quando ele aciona o próprio Lima, né, jogadores que dão um pouco mais de combatividade a esse meio de campo, preenchem mais os espaços no meio de campo e consegue assim equilibrar o jogo. Até porque o começo do segundo tempo ele também foi do Operário, pelo menos os primeiros 10 minutos. E com esse equilíbrio, o Náutico chega a um gol, né, que gerou certas dúvidas por parte da torcida em relação à posição do Eduardo na finalização após o cruzamento. Ele poderia, né, quem sabe, ter analisado, né, caso a Série C contasse com o auxílio do VAR na primeira fase. Um lance muito difícil de ser, né, num primeiro momento, e até sem o uso da tecnologia analisado, mas o árbitro acabou assinalando o impedimento e o Náutico não empatou o jogo naquele instante. Só depois, né, que o Náutico chega a esse empate, né, um lançamento, as inversões de Elton, né, foram importantes. É aquele jogador que quando tem a posse, quando um lado de campo ele está muito recheado de jogadores, ele acaba, né, dando, né, esse desafogo à equipe do Náutico. E foi num desses desafogos, né, uma inversão de bola, né, ainda acabou escorando ali um dos jogadores alvirrubros. A bola sobrou para o Polvilheiro, né, que dominou e finalizou e acabou empatando a partida para o Náutico, que até depois do gol, uns 5 minutos em diante, o Náutico ainda teve chances. Mas depois o Operário voltou a dominar a partida. Por isso que eu digo que essa mexida no meio de campo ela foi interessante, gerou o gol, mas não perdurou. Foi um Náutico que, no contexto geral da partida, ele esteve perdido, né, diante de um Operário que em casa se impôs, depois que tomou o gol tentou reagir, fez mexidas. A entrada do Vinícius Popó foi importante também na equipe do técnico Rafael Guanais, até que exigiu algumas boas defesas do goleiro Wagner, e depois do gol marcado o Náutico não exigiu absolutamente nada do goleiro Rafael Santos. Então, de fato, um 1-1 que reflete o lampejo que o Náutico teve no segundo tempo, a postura que a equipe tomou ao longo da partida diante de um Operário que em casa tem aí uma grande campanha. O Operário que já há um bom tempo está invicto em casa, vem fazendo uma grande campanha como mandante na Série C, e o Náutico arranca esse ponto muito na base da pressão, daquele momento da partida que faz com que a equipe paranaense não tenha mais o domínio do jogo e consegue anotar esse gol que pelo menos alivia, e poderia ser uma derrota, né? O Náutico chegando aos 24 pontos, né? E com esse empate pelo menos amenizando, né, do contexto total da partida, a atuação ruim, na minha opinião, que o Náutico teve lá no sul do país. Próximo jogo do Náutico contra o CSA. É um jogo no final de semana, um jogo no domingo às 4 da tarde. O Náutico vai ter essa missão de vencer em casa.
Restam 4 partidas para o fim da primeira fase da Série C. O Náutico ainda segue dentro do G8. Tem possibilidades de ser ultrapassado por Paysandu e São Bernardo nessa rodada e terminar em 8º. O campeonato está muito afunilado. As equipes estão muito próximas na pontuação. Só para você ter uma ideia, o Volta Redonda hoje, até na classificação aqui, é o líder com 26 pontos. O Brusque também tem 26, o Operário tem 26. Aí Amazonas 25, Botafogo 24, Náutico 24, São José 23. Então tá tudo muito próximo, né? E isso é um caminho bem perigoso da competição, porque você não pode deixar de pontuar nessa reta final, né? Você tem que estar sempre sendo uma equipe regular, e o Náutico tem 2 partidas em casa. Ainda com a incerteza da presença de público para esses jogos, né? Mas com a certeza de que jogará em seu estádio, onde é muito forte, onde tem um alto aproveitamento, onde só tem apenas uma derrota ao longo da competição, e vai tentar em casa buscar essa classificação. Esse ponto foi importante pelas circunstâncias do campeonato e também do próprio jogo, pelo futebol pouco apresentado que o Náutico teve em Ponta Grossa. Mas levar em conta aí as partidas que o Timbu terá fora de casa, ainda contra Paysandu, ainda contra Brusque, depois do CSA, é um cenário preocupante e um alerta, né, que o Náutico não pode, como uma das grandes equipes, se não a principal equipe da Série C, jogar com uma postura retraída, covarde, que jogou ontem diante da equipe do Operário, principalmente no primeiro tempo. Então, o campeonato vai exigir um pouco mais do Náutico a partir de agora, pontuar fora, vencer as partidas em casa, se quiser chegar à fase seguinte da competição, porque o campeonato vai ganhando contornos decisivos e a partir daí uma postura um pouco mais ousada, um pouco mais aguerrida, né? Uma entrega maior nesses 4 jogos finais, esse sprint final, para que o Náutico possa buscar uma classificação até de uma certa maneira tranquila, visando aí a fase de quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa as tuas impressões através dos comentários do canal do Anderson Batista. E se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo informações, a notícia, a sua opinião, aqui dentro da nossa plataforma. Até mais!